Olá, feliz dia! Nos próximos minutos, uma grande dose de energia positiva alcançará a sua casa e a sua família. Fique ligado porque está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! O preletor Jun de Miaura explica em sua palestra de hoje sobre a importância de agradecer aos pais e aos antepassados, um dos pilares do ensinamento libertador da Seite Onoye. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos saber mais sobre o descarte correto de aparelhos celulares, baterias e pilhas fora de uso. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. A imortalidade da vida, expressar amor aos antepassados e a gratidão aos pais como forma de também reverenciar as nossas raízes pretéritas, são eixos doutrinários em torno dos quais a Seite Onoye promove seus principais eventos. Com o tema A Importância de Agradecer aos Pais e aos Antepassados, fique com a palestra do preletor Jun de Miaura. Muito obrigado. Agradeço a você que nos acompanha no programa Seite Onoye na TV. Muito obrigado pelo incentivo, pelo apoio. Agradecemos a todos os contribuintes e mantenedores do programa Seite Onoye na TV. Muito obrigado pela sua contribuição. Hoje vamos falar sobre a importância de agradecer aos antepassados. A Seite Onoye dá muita importância aos antepassados, porque ela é a raiz da nossa vida e é através dos antepassados que recebemos esta vida maravilhosa e podemos ter essa experiência aqui neste mundo fenomênico. Então a Seite Onoye dá muita importância ao agradecimento aos antepassados, né? E hoje eu gostaria de trazer aqui um livro do professor Yoshio Mukai, intitulado Amor e Dedicação a um Ideal. E na página 51, ele justamente fala de uma experiência que ele teve quando fazia orientação pessoal lá na regional de Londrina, no Paraná. Então, ele fazia as orientações pessoais às quartas-feiras, das 20 às 22 horas. E certa vez ali, ele estava fazendo as orientações e apareceu uma senhora muito simples, e estava cheio de marcas no corpo, parecia queimaduras, né? Em várias partes do corpo, parece que ela estava cheia de queimaduras. E então ele perguntou, né, para ela o que tinha acontecido. E a história dessa senhora é o seguinte: ela tinha problema de epilepsia, sofria de epilepsia, havendo dias em que sofria mais de 10 ataques. E como era muito simples, muito pobre, não tinha fogão a gás, mas fogão a lenha, né?
E às vezes dava o ataque de epilepsia e ela caía sobre as brasas. E é esse o motivo que ela estava cheia de queimaduras no corpo inteiro. Então ele ficou com bastante sentido com essa senhora e quis ajudar. E falou assim, né? Ficou sabendo que ela havia perdido os pais e não havia feito nenhuma missa, nenhuma oração para os pais. Então ele recomenda assim, né? Ela falava assim, olha, é melhor morrer do que viver nessa vida aqui, né? Cheio de queimaduras, sempre caindo, sempre sofrendo. E ele queria ajudar então essa senhora e perguntou, você sabe rezar o Pai Nosso? Ou a Ave Maria? E ela falou, mais ou menos, né? Eu sei alguma coisa, mas eu sei uma comadre que sabe tudinho. E ela falou, não, então, ele falou assim, tudo bem, então você faz a oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria, os trechos que você sabe. E deu-lhe de presente uma chuva de néctar da verdade. Chuva de néctar da verdade é aquele livro de orações, né, que nós lemos todos os dias de manhã na Seichonoye. Mas só que ela também não sabia ler. E ele falou, não tem problema, então você faz o seguinte, você vai lendo o livro, as palavras que você sabe, você leia. As palavras que você não sabe, você passa o dedo e diga, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado. E recomendou que ela fizesse isso com um profundo sentimento de gratidão, porque é a gratidão que nos une aos nossos entes queridos, mesmo que estejam já no mundo espiritual, né? Então ela começou a frequentar as reuniões na quarta-feira, trazendo vários vizinhos, vários conhecidos. E ela foi melhorando cada vez mais. E cada vez que ela melhorava, mais ele ficava interessado pela Seichonoye e trazia, então, mais pessoas. E numa das quarta-feiras, após o término da reunião, essa senhora pediu assim, né? Se poderia fazer mais uma oração, que ela estava querendo fazer mais uma oração. E pediu para o professor Mukai. O professor Mukai falou, não, tudo bem, vamos sentar. E sentou frente a frente e começou a fazer a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição. Na Seichonoye nós temos essa recitação para unir nosso pensamento com a perfeição. E falar imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E durante essa recitação, ela caiu da cadeira e começou a falar assim com uma voz diferente. E o que ela estava falando? Falando assim, eu sou a mãe de A. O nome dela é A aqui, né? O professor Mukai batizou como A. E estava preocupada com ela. Mas, como agora sei que minha filha está no local de bem, eu quero retornar definitivamente ao mundo espiritual. Porém, quero que ela visite meu túmulo e reze mais 2 vezes o terço. Aí o professor Mukai ficou impressionado com o que ele via. Primeira vez que ele via uma incorporação na frente dele, né? Aí perguntou para a senhora, você sabe o que aconteceu? E ela falou, sim, foi minha mãe que falou, né? E falou tudo que a mãe tinha falado. E o professor então perguntou, e você tem condições de atender a sua mãe? Falou, sim, dá para ir até o túmulo dela e rezar o terço. Aí então, essa senhora, então, a senhora A, foi até o túmulo da mãe, fez a oração que a mãe havia pedido, e cumprido o pedido da mãe, definitivamente ficou curada da epilepsia, né? Interessante como que é o mundo espiritual. Parece que não tem relação, nós não temos relação com o mundo espiritual, mas ele está intrinsecamente ligado ao nosso mundo também. Então nós vivemos graças aos antepassados. E nós estamos recebendo a vibração, a vida dos antepassados, e graças a essa proteção dos antepassados é que nós podemos evoluir também e ter uma vida de qualidade. No livro aqui, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, também tem vários relatos sobre epilepsia. Quando eu era garoto, eu trabalhava na feira juntamente com meu pai. E na feira havia um garoto da minha idade, uns 8 anos mais ou menos, e a gente brincava junto.
Mas ele tinha um problema, ele sofria de epilepsia também. De vez em quando ele caía e ficava se debatendo, como se alguém fosse dar uma facada nele, né? E as pessoas na época não sabiam desse problema e a pessoa começava a babar e eles falavam, não pega na baba, senão você também é contagiado. Tinha toda aquela preocupação, né? Hoje a gente sabe que é uma coisa normal, não é contagiosa, né? A epilepsia, tá certo? E eu perguntei para o meu pai, por que o meu amiguinho, ele sofre desse problema? Ele cai e fica se debatendo, perde a consciência, né? E meu pai, que estudava Seichonoye já, ele falou o seguinte, olha, provavelmente dentro dessa família deve existir um membro da família que morreu de morte trágica ou violenta. Então, esse espírito na hora da morte, ele perde a consciência e vai para o mundo espiritual. E lá do mundo espiritual ele fica, então, numa câmara escura. E quando ele acorda, ele vibra, né, com os mesmos sintomas que ele teve na hora da morte, ou seja, aquela dor. E como é mente, né, é uma vibração, essa vibração se espalha no universo. E um dos descendentes vai captar esta vibração e vai sofrer os mesmos sintomas que ele sofreu na hora da morte. E esse menino captava esses sintomas, essa vibração, e começava a sofrer conforme a hora da morte desse ente querido, né? E meu pai falou assim, olha, fazendo a oração de agradecimento aos antepassados, lendo a Sutra Sagrada, essa pessoa vai se recuperar, porque o espírito entende, né? Vai receber essa vibração de amor e vai para um mundo elevado, mais elevado. Então, com sentimento de gratidão, faça a oração. E aí, então, você sintoniza com esses espíritos dos antepassados e, com gratidão, eles vão para um mundo mais elevado também, né? E aí, faz com que toda a família também vá a um patamar de qualidade melhor. Na página 9 do Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, o professor Masaru Taniguchi diz o seguinte: alguns espíritos sofrem muito no processo de purificação e, em sua angústia, pedem socorro aos seus descendentes diretos e indiretos. Então, quando um espírito falece de morte trágica, ele vai para o mundo espiritual e às vezes não sabe que morreu. E quando ele acorda no mundo espiritual, ele vibra e um dos seus descendentes capta essa vibração. E nessa angústia ele pede socorro também aos seus entes queridos, né? Este mundo é um lugar onde são emitidas e captadas não apenas, nosso mundo fenomênico, né? Não apenas ondas elétricas, mas também vibrações mentais dos espíritos. Por isso, quando o espírito de um antepassado emite vibrações mentais de sofrimento, um descendente aqui na Terra pode captá-las. Então, a pessoa passa a manifestar concretamente no próprio corpo, em forma de doença, a dor e o sofrimento daquele espírito do mesmo modo que um aparelho de TV. Então, quando o espírito, lá no mundo espiritual, vibra, emite essa vibração, nós captamos como se fosse um aparelho de televisão. E sofremos e passamos o mesmo filme. Por isso que acontecem essas doenças, né? E o professor diz aqui, as doenças cuja causa está no mundo espiritual não podem ser curadas com tratamentos médicos e psiquiátricos. Muitas vezes doenças graves que a medicina atual não consegue curar, certos tipos de câncer, distúrbios nervosos e paralisias de causa desconhecidas, etc., são provocadas por vibrações mentais de angústia de um espírito que está sofrendo no mundo espiritual. Nesses casos, o único meio de cura consiste em extinguir o sofrimento desse espírito. E, extinguindo o sofrimento desse espírito, ele vai para o mundo espiritual mais elevado e se desperta e começa a proteger a família, né? Mas nem todos os espíritos estão perdidos, né? Tem espíritos que vão conscientes para o mundo espiritual. Esse caso que contei são casos de morte trágicas, espíritos que não têm consciência, que foram para o mundo espiritual, né? Mas tem espíritos bastante elevados também que se desencarnam conscientemente, tá? Então, dependendo do grau de evolução nossa aqui na Terra, vamos passar para o mundo espiritual de uma forma tranquila
consciente do que está acontecendo. Aqui na página 35 tem um relato do senhor Magnussen, que ele, em uma certa parte da sua vida, ele começou a ter essa capacidade de psicografar, como é que se diz? Psicografar, perdão. E ele começou então a escrever mensagens do seu pai. Interessante. E o pai dele descreve a hora da morte do pai, né? Ele diz o seguinte, assim: meu querido filho, você estava de pé, debruçado sobre o corpo carnal de seu pai. Ele já havia falecido, né, o pai. Mas o que lhe veio à mente foi a sua infeliz mãe, e não eu. O seu espírito não o conscientizava, mas o seu pensamento estava mesclado no meu. Então o pai e o filho estavam com o pensamento mesclado. O pensamento é um só, né? Como consolarei a minha pobre mãe? Era o seu pensamento. Esta era a sua preocupação e ao mesmo tempo a minha também, que era do pai. O fato de eu deixar o mundo antes será para ela um destino muito cruel. Isso significará para ela o pôr do sol. O maior desespero e tristeza a assolarão. Então o pai começa a enviar essa mensagem para o filho começa a captar e escrever. E o pai continua: meu querido filho, neste momento chegou sua mãe. Você apertou a mão dela na sua, enlaçou-a pelos braços. Quem o fez, na verdade, fui eu. Você esqueceu seu pai que estava ali deitado e sussurrou à sua mãe. Quem o fez, na verdade, fui eu. Eu estava dando forças a você, ao mesmo tempo que amparava interiormente a sua mãe. Foi por isso que ela conseguiu suportar a amargura sem desmaiar de dor como você receava. Então é interessante que esse espírito passou para o mundo espiritual consciente, vendo tudo o que estava acontecendo à sua volta. E então existem espíritos bastante elevados que estão protegendo a família. Então não podemos considerar, porque a gente tem um problema, por exemplo, né? Falar, os antepassados são os culpados, nada disso. Todos os antepassados são espíritos elevados, né? E com o seu amor, lendo a Sutra Sagrada, você vai levar esse amor para os antepassados e fazer com que eles vão para o mundo espiritual mais elevado. Mas para isso tem que ter gratidão, muita gratidão para os antepassados e fazer a leitura da Sutra Sagrada com bastante amor. Isso que é importante. E aí, então, nossos antepassados, eles evoluem também no mundo espiritual. E à medida que eles vão para o mundo espiritual mais elevado, eles trazem toda a família também para um patamar material mais elevado. Por isso que as pessoas, quando começam a fazer a oração de gratidão aos antepassados, a vida material dessa família começa a melhorar também. Isso quer dizer que os antepassados estão indo para o mundo elevado. E aí faz com que toda a família vá para o mundo espiritual, mundo material também mais confortável, com melhores escolas, melhor alimentação, moradia e etc. Por isso que é fundamental fazer a oração de gratidão aos antepassados. Eu gostaria de apresentar aqui um livrinho para crianças. Então, não só para os adultos, mas nós temos um livrinho aqui que fala sobre a árvore genealógica, que ensina as crianças, né, a respeitar e amar os antepassados. E aqui conta a história do Benedito, que ele vivia correndo para lá e para cá. E um dia ele quis saber, né, de onde que ele veio, né, por que existe papai, mamãe, avô, quem que é os avós. E ele consegue montar então a árvore genealógica da família e se interessa bastante por este tema, né, que é o amor aos antepassados. E o pai explica para ele, olha, as raízes são nossos antepassados, o tronco são nossos pais e os frutos, as folhas são os descendentes. E o Benedito estava justamente ali como uma fruta, né? E ele entende então que é preciso tratar bem das raízes para que os descendentes se tornem fortes, né? O tronco,
as folhas, os frutos se tornem fortes. E ele entende bastante essa importância de agradecer aos antepassados. Então, desde criança, recomendamos a leitura para as crianças desse livro Árvore Genealógica. E você pode encontrar esse livro aqui nas nossas associações locais, nas regionais, ou ligando para o nosso site, né? Nós temos a livraria virtual. Entre na nossa livraria virtual www.sni.org.br. Lá você vai encontrar não só esse livro, mas outros livros infantis também para a educação dos seus filhos, dos seus netos, né? Para a escola também. E se você pode fazer também o pedido através do telefone 0 operadora 11 50 74 41 80, tá? Liga para esse número e faça o seu pedido também. Se você quer ser um mantenedor do programa Seitonê também, você pode ligar gratuitamente para o 0800 770 2600 e você vai contribuir, vai ajudar a manter esse programa no ar, levando a mensagem da Seitonê a todos os lares do Brasil. Para encerrar, quero contar aqui mais uma passagem desse livro, Melhor é Seu Destino, Orando para os Antepassados. Na página 69, o professor Masaru Taniguchi fala sobre um espírito também elevado que faleceu. E o marido ia todos os dias no cemitério levar flores. O livro chama Reikai no Tsumau Kataru, quer dizer, mensagem de uma esposa ao marido, né, do mundo espiritual. O espírito de Marjorie, a esposa afinada do Sr. Reginaldi, ao saber que o marido sentia muita saudade dela e visitava assiduamente o seu túmulo, envia-lhe a seguinte mensagem: querido, não pense que estou no cemitério. Os que permanecem lá são espíritos poucos evoluídos. Em vez de ir ao cemitério com tanta frequência, coloque flores diante do meu altar, pois consigo senti-las. Então, os espíritos, às vezes nós pensamos que o espírito quando falece vai para o mundo espiritual, para o mundo distante. Mas muitas vezes o espírito continua com a família por um certo tempo e protegendo, amparando antes de ir para o mundo espiritual. E quando você tem essa gratidão, esse amor para com os antepassados, nossos antepassados começam a nos proteger. Aliás, sempre estão se protegendo conosco, nós, né? Nós é que esquecemos às vezes dos antepassados. Então é importante nós lembrarmos dos antepassados, assim como lembramos do nosso papai, da nossa mamãe, e sempre estamos visitando-os. Nossos antepassados também, quando é lembrado, eles ficam contentes e começam a nos proteger também. Então vamos agradecer mais os nossos antepassados, fazer a oração de gratidão aos antepassados e fazer com bastante amor para que essa vibração positiva de amor atinja o mundo espiritual e faça com que a harmonia esteja presente na vida, nossa vida, dos antepassados e de todo mundo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, muito obrigado. A Seitonê do Brasil, como portadora do certificado ISO 14001, que fez dela referência em gestão ambiental, divulga em seus meios de comunicação, como o nosso programa, dicas de ações que ajudem a preservar a natureza. Hoje vamos falar sobre a importância do descarte correto de aparelhos celulares, baterias e pilhas fora de uso. Apenas uma única peça desse material pode contaminar o solo por até 50 anos, pois contém metais pesados como mercúrio, chumbo e zinco. E além de prejudicar o meio ambiente, esses metais podem causar problemas de saúde em seres humanos, como dificuldades renais, pulmonares e cerebrais. Então, aí vão as dicas. Na tela. Entregue as pilhas e os materiais eletrônicos que não são mais utilizados nos locais onde esses produtos são vendidos, como lojas ou supermercados, por exemplo. Na hora da compra, dê preferência a pilhas e baterias recarregáveis, já que elas duram mais e acabam gerando menos lixo. Acesse www.sni.org.br/meioambiente e saiba por que acreditamos que zelar pela natureza é uma legítima prática religiosa abençoada por Deus. Proteção ambiental e a Seitonê faz bem ao planeta
faz bem a você. Gente, deixou-nos a sensação de estarmos diante do raiar de um novo dia, a mensagem de mais um programa Seitio no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. É simples assim. A diferença entre quem ora e quem não ora é sentir a presença de Deus ou não. Deus nunca se ausenta, mas quem ora consegue escutá-lo melhor. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados. Foi maravilhoso ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.